já vai começar já, a gente só tá arrumando aqui para ver se a gente consegue se interagir no Zoom aqui com o pessoal. Se alguém entrar, vai entrar por aqui. Vamos começar. Vamos. Ninguém no Zoom? Não. Vamos lá? Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do livro Nosso Lar, dando continuidade ao livro, né? Hoje a gente tem coisa bacana para conversar, né? Sempre. Então vamos fazer nossa prece? Vamos. Você faz? Então vamos. Convido a todos a pensarem em Jesus e agradecer por essa oportunidade do estudo e pedir aos bons espíritos que nos auxiliem e nos ajudem a pensar nessa oportunidade, a valorizarmos essa oportunidade do estudo, para que ela seja muito, muito proveitosa. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, que assim seja. Que assim seja. Bom, semana passada a gente estava falando do capítulo 12, que falava sobre o umbral. Aham. E aí você trouxe uma informação extra, né, Flávio? Então, eu lembro que até a Rosana, né, nossa amiga Rosana Franco, nem sei se ela tá conosco aí, a Rosana, ela disse que semana passada, através do livro Nosso Lar, né, que a gente estudando junto, ela acabou tendo uma visão mais detalhada, né, uma compreensão melhor do que Ela disse que conseguiu fechar o ponto, ponto, né? Precisava para ela compreender a definição de umbral, né? Aham. Então, aqui, como nada é por um acaso, né, Kátia? Eu estava lendo aqui o livro Missionários da Luz, e no capítulo 6 do livro Missionários da Luz é bem interessante que o André Luiz ele tá fazendo os estudos relacionados à mediunidade, e tem um capítulo, o capítulo 6 é a oração. Antes de você falar, posso só fazer uma... Pode, fica à vontade. Nós estamos também estudando o livro Missionários da Luz toda terça-feira, às 7h30. Então, quem tiver interesse, quem já leu e quiser estudar de uma forma mais detalhada, mais carinhosa, fica o convite. Toda terça-feira, às 7h30 da noite. É só mandar o contato no e-mail contato@samaritanos.com.br. E diga-se de passagem, é um livro sensacional, né, Kátia? É impressionante. É diferente, gente. É diferente você estudar e você ler um livro. É diferente. A gente consegue buscar coisas que a gente lendo, a gente nem teria atenção com relação a algumas coisas, né? Então aqui, Kátia, olha só, porque o instrutor do André Luiz, ele traz uma definição de umbral também, que eu achei bem legal para a gente complementar, inclusive, o estudo da semana passada. Então ele fala assim, olha, criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos
e recalcitrante de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão. É aquela coisa que a gente estava falando de faixa vibratória, né? Então, essas pessoas que vibram nessa intensidade mais densa, mais baixa, elas acabam se reunindo em grandes comunidades, em grandes colônias mesmo, que da mesma forma que tem o nosso lar, que é uma colônia organizada, ali eles se reúnem em colônias desorganizadas, de badernas, de balbúrdia, das mais pungentes vicissitudes, né? Viciações, mazelas, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Bem interessante, né? É o que a gente estava falando, né? Da força do pensamento, que nos faz sintonizar com coisas boas, com coisas ruins, do pensamento que é plasma, tem essa força Plasmadora. Plasmadora. Então tudo que a gente pensa, né? A gente plasma e a gente cria. Tem gente querendo entrar no Zoom. Não está entrando. Deve estar aí para admitir. Aqui. Achei. Então esse foi o capítulo 12, muito interessante, que a gente falou de umbral. Então o Lísias, que estava acompanhando o André Luiz, deu uma definição bem bacana, bem esclarecedora. E aqui no livro Missionários da Luz, é o Alexandre, que é o mentor do André Luiz nesse livro, nessa situação, também traz essa definição de umbral, sempre relacionada com a nossa frequência, com a nossa vibração, com o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo. Oi, dona Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Cristininha. A dona Cristina está nos acompanhando pelo Zoom. Se alguém mais quiser, o link está nos grupos de estudo. Agora então vamos começar o capítulo 13, no gabinete do ministro. Posso ler? Vamos. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Vamos dar uma pequena pausa. Vamos. É interessante, né? Porque olha a imagem que o André Luiz faz da profissão dele. E é o que a gente faz de todas essas profissões de natureza intelectual. A gente acha
que a profissão ela se encontra nos livros, nos materiais e nas pesquisas. Só que hoje, considerando que a lei do trabalho é uma lei divina e as leis elas têm que ser aplicadas de forma sistemática uma com as outras, a gente percebe do que mais do que o livro, mais do que a pesquisa, a gente tem que ter amor naquilo que a gente faz. Em tudo, né? Então, antes da gente exercer qualquer profissão, a gente tem que ter o amor por ela para depois aplicar os estudos, buscar os estudos. E lá no plano espiritual eles adotam isso, na própria medicina. Então, por isso que a gente vê tantos profissionais da área da saúde, principalmente da área da saúde, que não estão nem aí com os pacientes, que, lógico, não é regra, mas a gente se depara com muito disso, né? Que pessoas mais simples, mais humildes, elas são maltratadas às vezes por esses profissionais, né? Então a gente percebe que lá no plano espiritual começa no amor para você exercer a profissão. Imagine se todas as profissões aqui começassem no amor, tanto de gente desempregado não teria, né, Kátia? Mas alguém tentando entrar aí. Vamos ver. E a primeira frase do A Rosana está capítulo... desejando bom. Hoje estou em outro curso. Bons estudos. A Rosana está em outro curso hoje. A primeira frase do capítulo começa assim: com as melhoras crescentes surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Então o André Luiz ele estava num processo de recuperação, né? Ele estava ali numa colônia para se recuperar e ele estava ficando cada dia que passava melhor. E ele sentia necessidade de trabalho. Então o trabalho, por ser uma lei natural, ele é inerente ao ser humano. A gente tem necessidade de ser útil, de produzir algo. O André Luiz estava sentindo isso. E aqui ele fala, né? Percebi o quantas oportunidades eu deixei passar na Terra. Então a gente reflete, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, que muita gente infelizmente perdeu o emprego, muita gente está de home office, está com carga de trabalho reduzida. Então a gente acabou tendo mesmo, nesses tempos de isolamento social, mas no começo, né? Ociosidade maior, tempo livre, mais tempo livre. E a gente começou a refletir, muitas pessoas nas casas espíritas agora, né, estão pedindo a volta dos trabalhos, né, pedindo a volta dos estudos presenciais, e sentem, a gente está sentindo essa necessidade de produzir, né, essa necessidade de ser útil. Daí aqui vale uma observação, o que o André Luiz falou aqui, precisa ser com o coração, né? Então todo o trabalho, toda a nossa atividade, qualquer que seja, voluntária, profissional, com remuneração, né? Ela precisa ser feita com o coração. E para ela ser feita com o coração, ela tem que ter compreensão, ela tem que ter amplitude. Se a gente simplesmente faz de uma forma mecânica, ou porque é da nossa remuneração, não tem energia de amor envolvendo aquele ato, aquele produto do nosso trabalho. Aí vai acontecer igual aconteceu com o André Luiz, né? Perdi muitas oportunidades. Então vale a reflexão aqui pra gente pôr a mão na consciência mesmo, de uma forma bem verdadeira, bem honesta. Será que a gente está trabalhando? Será que a gente está dedicando nossas horas de produção com o coração? Será que a gente faz isso consciente de que tudo que sai de mim afeta o outro? Né? Então está saindo alguma coisa de bom para o resto do mundo, para o universo? É bem profundo, é bem legal a gente pensar nisso de uma forma sincera. O que você acha? Com certeza. Vamos continuar então. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão na seara alheia. Olha aqui a consciência dele de que ele não tinha condições, essa capacidade, né? de trabalhar. E isso é interessante, que a gente se depara aqui, principalmente nas casas espíritas,
Porque às vezes a pessoa não tem ainda de condição de exercer determinada atividade na casa e ela quer insistir que ela tem, né? E aqui a gente percebe uma maturidade do André Luiz, né? De, olha, eu não tenho ainda essa condição, eu vou ter que aprender, eu vou ter que me esforçar para isso e se resignar com relação a isso, né? Não querer, não, eu sou médico, eu vou trabalhar aí, e daí se não deixarem eu vou melindrar, eu vou ficar bravinho, não volto mais para nosso lar, né? Para onde que ele vai, né? É diferente, né? É interessante isso. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. Então, aqui é uma cena icônica do filme, né? Que o André Luiz foi lá para pedir trabalho, né, para pedir para ser médico. E vamos ver aqui o que diz o livro, né? O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim que atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando muito tempo e proveito. Aqui dá pra gente perceber um pouquinho de constrangimento, de um desgosto do André Luiz, né? Porque ele queria uma audiência particular, exclusiva, só para ele. Ele ia ter que abrir o coração ali na frente, se expor na frente de outra pessoa. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesmo nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair
sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Tem uma notinha aqui, você tem uma nota aí? Não. Aqui no bônus horas tem uma notinha assim, ponto relativo a cada hora de serviço. Ah, sim, os bônus horas. É os bônus horas. Então, lá no plano espiritual, cada hora de serviço dedicado, e lá sempre é em prol de um ideal maior do próximo, vamos assim dizer, você ganha um bônus hora. E depois esses bônus horas, eles podem ser utilizados em benefício próprio e das pessoas que lhes são caras, né? E aqui é interessante que ela, vendo a situação difícil dos filhos, ela quer ir lá e resolver os problemas pelos filhos, né? Isso é interessante, porque é uma visão assim maternal, né, de querer proteger, mas um certo amor transviado. Porque se a gente for analisar, se Deus realmente ela reconhecer isso como justo e bom, ninguém sofre por um acaso. Sempre existe um motivo e um propósito para isso, né? Você pega o controle ali, cara? Tá com frio? Posso fazer uma pergunta? Claro. Para todo mundo, para você, Vamos, Flávio? vamos, é. O quanto você acredita em Deus? É difícil, Qual é o né? tamanho da sua fé? Aqui a gente tem um exemplo bem claro disso. Quando a mãe diz assim, nobre ministro, eu sei que as leis de Deus são justas, que Deus é bom, que é justo. Mas me dá um poder para eu mesma ir lá e ajudar meus filhos? E eu, Clarence, ainda pergunta, mas se você sabe que Deus é justo e bom, o que você pensa disso? Então fica mais uma reflexão. Se a gente sabe que Deus é justo e bom, por que a gente não acredita? Então a gente sabe, mas a gente não acredita. Não é fé, né? A gente não tem aquela fé. Que nem Jesus fala, se você tiver fé de um grão de mostarda. Porque não é tamanho, né? Não é o tamanho da fé. É que se você tiver fé, a sua potência dela, se você tiver fé, não importa se é pequeno ou não, porque é fé. Fé é uma coisa só. Então ela não tem tamanho, uma grande. Aquela fulano tem uma fé muito grande. Fulano não tem uma fé muito grande. Não, fulano tem fé ou fulano não tem fé. Então por isso que Jesus fala, olha, se tiver fé tamanho num grão de mostarda, que não importa se for pequenininho, porque se for fé, pronto, você realiza grandes coisas, né? E ela fala aqui, no entanto, sou mãe, não consigo subtrair meu peso da angústia. Quer dizer que ser mãe é mais que ser Deus? Como se Deus não amasse os filhos, né? As criaturas. São pequenos detalhes do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente não para analisar, para pensar que Deus está no comando. Sim. E Deus, sendo justo e bom, Ele só quer coisas boas pra gente, não vai querer nada ruim. Então, se acontece algo que no momento não é bom, mas ele vai ter um resultado bom, né? Um final bom. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, quantos bônus horas você tem? A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarence sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de seu trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância, no Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas,
palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar, em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Bastante coisa interessante, né? Quer falar alguma coisa, dona Cristina? Tá quietinha hoje aí? Não? Eu fiz uma conta aqui rápida, Kátia. Eu dividi 304 por 8. Como se ela tivesse uma jornada de trabalho de 8 horas diária. Como nós temos aqui. Sabe quanto que deu? Chuta. 6 anos que ela tá lá no nosso lar. 38 dias. Um mês praticamente. Quase um mês. Ela não trabalhou um mês. E então, aqui é interessante, né? Porque a gente percebe que tem muitas pessoas aqui encarnadas. Que ela, toda hora ela tá no emprego e aquele emprego para ela nunca tá bom. Sempre tem alguma coisa. Algum enrosco. Então, a gente percebe que dá vontade de falar para a pessoa. A gente não pode, né? Porque espírita a gente tenta ser educado. Às vezes a gente não é, a gente pensa, mas a gente tenta se segurar. Ela falou, olha, meu querido, o problema não é o emprego, o problema é você, né? E aqui, nesse caso, com muita educação, né? O Clarence, muito educadamente, olha, o problema não é o emprego, o problema é você, né? O problema somos nós, que não conseguimos nos adaptar naqueles empregos, naquelas oportunidades de trabalho, e sempre o trabalho a gente faz pelo próximo, a gente consegue, é o que ele fala do homem que leva o sustento para casa, que agrada os superiores, do camponês que através da lavoura ele agrada as pessoas que ganham o prestígio daquelas pessoas que se alimentam, né? E aqui eu lembro muito, tem um amigo nosso, o João, né? O João, ele trabalha na agricultura, e quem conhece o João sabe do que a gente está falando. Quem já experimentou os alimentos que ele produz ali, são coisas, legumes, né? Maravilhosos. Então a gente fala, olha, essa mandioca, esse produto aqui, esse inhame é do João, a pessoa já sabe que é coisa boa, né? A gente fala que porque realmente é diferenciado o produto. Então ganha, a pessoa já fala, olha, tal pessoa que está produzindo, a pessoa já sabe que é coisa boa, a pessoa ganha o prestígio, né? Porque além
do trabalho físico vai a energia do amor, da Uhum. pessoa que trabalha consciente do que está fazendo. Uhum. E realmente, a gente sempre fala assim, olha, se você se encontra numa situação difícil, um emprego difícil, ou alguma dificuldade no trabalho, até mesmo alguma dificuldade na casa espírita, fique lá. Persista. Porque lá é que vai te fazer crescer, que vai se desenvolver, né? E aceite as orientações da pessoa responsável ali pela atividade, porque se aquela orientação estiver equivocada, aquela pessoa que está na orientação, ela é responsável pela espiritualidade superior, né? E enquanto for permitido, aquela pessoa ela vai exercer aquela função e se ela tiver errado e não tiver merecimento, a espiritualidade dá um jeito de tirar. Isso daí sempre aconteceu, sempre acontece, né? Acho que isso é muito em questão de essa questão da humildade. A gente acha que vai chegar no plano espiritual, já vai sair, não, eu trabalhava na casa espírita, eu vou trabalhar aqui também. Mas não, a gente tem que ver o que você falou, se a gente trabalha por amor, se a gente tem condições de exercer os trabalhos numa colônia espírita, porque lá não tem campo para a pessoa querer ficar discutindo, querer ficar causando polêmica ou grandes discussões, né? Uhum. É o que diz esse último trechinho aqui. Uhum. Vamos lá. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Aí vem a parte dura, né, da verdade. Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é de lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Aqui eu acho que vale uma pausa, Kátia. Porque na vida, né, Kátia, a gente está interligado a muitas outras pessoas. E pessoas a gente fala aqui encarnadas e desencarnadas. Então, diante das dificuldades, a gente sempre depende de uma outra pessoa, encarnada ou desencarnada. Encarnada ou desencarnada. A gente nunca é autossuficiente, ninguém é autossuficiente. É um grande equívoco a gente achar que é autossuficiente. Nós não somos. Então, quando a gente trabalha pelo próximo, por exemplo, quando eu ajudo uma pessoa diante de uma dificuldade, e não é só dentro da casa espírita não, Kátia, no nosso dia a dia, a gente ganha a simpatia daquela pessoa e também de quem? Dos parentes desencarnados daquela pessoa. A gente ganha a simpatia dos benfeitores daquela pessoa. Então, o que acontece? Eu ajudo, a Kátia vem e me ajuda. Eu tenho parentes desencarnados que, na verdade, esse ser desencarnado, que é meu ente querido, que tem essa simpatia pela Kátia, vai ver que a Kátia está fazendo, ele vai fazer algo para retribuir esse amor, esse carinho que a Kátia teve para comigo. Então ele, através do plano espiritual, ele vai conversar com benfeitores, ele vai atrás de pessoas, ele vai de alguma forma tentar influenciar para que ela supere aquela situação. Então olha como é que funciona uma rede de colaboração, né? Muito perfeito isso. E é isso que ele fala aqui, nós dependemos da intervenção dos outros. Então fazer amigos. Porque quando a gente faz mal a alguém, o efeito é o mesmo. É o mesmo. Aquela pessoa que, desencarnada, se não tiver uma compreensão espiritual evoluída, ela vai criar uma empatia. Antipatia, né?
Vai criar uma antipatia para comigo. E daí ela vai fazer questão de pisar na ferida, né? Se não for um espírito elevado. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Aqui a gente poderia até falar, nossa, como o Clarence é insensível, né? É, grosseiro, né? Nossa, como ele é grosseiro. Mas não, o amor dele supera tudo isso. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, que eles conseguem chamar a atenção, eles conseguem induzir a reflexão com amor, né? Porque quando a gente faz isso aqui encarnado, a gente passa por arrogante e prepotente. E lá eles conseguem, né? Eles têm essa sensibilidade. Eles têm essa energia também de que amor, envolve né? a pessoa, né? Não deixa ela melindrar. Então é bem interessante isso. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. E acabou o capítulo. E aí, o que você faria? Eu falava, ó, obrigado, tenha um bom dia, até breve. Obrigadão, não tem nada para conversar, não, declina. Ah, por enquanto acho que eu... Só vim para te ver, né? Só vim aqui para ver como é que você tava, se você tem muito trabalho, né? Brincadeiras à parte, imagina o choque que deve ter dado no André Luiz nessa situação, né? Acho que deve ter aquele gelo na barriga, né? De falar com aquela autoridade ali e ela acabou de dar essa liçãozona naquela senhora, né? E até mesmo engolir o orgulho, né? Porque você tá do lado da outra pessoa, você não quer que um chame a sua atenção na frente do outro. Também tem essa questão do orgulho também, que ele teve que talvez lidar nesse momento. Mas cenas do próximo capítulo. Semana que vem a gente continua. Elucidações de Clarence. Ó. O que Clarence vai falar para o André Luiz quando ele vai pedir trabalho? Vai ser um tema também bastante bacana. E aí, Cristininha? Tudo certo aí? Tem um delay, não, tem um delay ali. Então, isso é isso, gente. Acabou o nosso estudo. Sim. Lembrando a todos, se alguém quiser estudar conosco, mande um e-mail, tá, gente? É e-mail. E-mail para o contato@samaritanos.com.br. Deixe lá seu telefone e seu nome para que as pessoas possam entrar em contato. Né? E inclua no grupo de estudos. Tá certo? Sim, sim. Vambora? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Com Deus, Boa boa noite. Até a mais. próxima Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau.